Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao evento Lançamento de Produtos, uma iniciativa da plataforma Hospitalar Hub, que é uma extensão digital da Feira Hospitalar. Com foco em inovação, a plataforma traz sessões dedicadas, sempre com muitas novidades para o setor de saúde. Nós teremos vários encontros nas próximas semanas, eu, inclusive, já convido todos vocês a estarem com a gente e hoje, para abrir com chave de ouro o nosso ciclo de apresentações, nós teremos a Meta Hospitalar, que vai falar de um assunto que eu imagino, eu tenho, na verdade, a certeza de que é muito importante, muito relevante para todos que estão no setor da saúde, que é a segurança do paciente, neste caso, com um recorte para a conectividade no leito hospitalar. Nós avançamos muito neste tema. Além de conhecer melhor os lançamentos, eu quero convidar todos para participarem, comentando no chat. Se surgir alguma dúvida durante a apresentação, por favor, sintam-se à vontade para escrever em tempo real, porque a nossa equipe está acompanhando tudo de perto. E assim que terminar a apresentação, todas as dúvidas serão respondidas. Recados dados, agora eu quero convidar os nossos, né, a nossa participação mais que especial para esta primeira apresentação é o Rodrigo Carvalho, que é diretor da área comercial da Meta Hospitalar, e o Rodrigo Almeida, que é gestor de projetos e inovação e vai falar sobre conectividade como ferramenta essencial para a segurança na saúde. Muito bem-vindos aos dois. Eu espero que seja uma excelente palestra. Aproveitem, a palavra está com você. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Grupo Informa, exatamente por estar abrindo esse espaço de discussão. É um espaço muito importante que a Meta Hospitalar considera que é essencial para a gente estar evoluindo o mercado da saúde, trazendo discussões como essa, que tem tudo para alavancar, né, o segmento hospitalar, né, e no caso nosso, com ênfase nos leitos hospitalares. A Meta Hospitalar é uma empresa que foi fundada em 1997, com hoje 28 anos, e sempre a gente tem trabalhado com processos de inovação, né? Só para vocês terem uma ideia, a Meta Hospitalar, ao longo desses 28 anos, a gente entregou mais de 300 mil itens do nosso portfólio para todo o mercado da saúde. Hoje a gente atende os 27 estados do Brasil e exportamos para mais de 9 países do mundo, com regulamentações obedecendo à Anvisa, Inmetro, trabalhamos com as nossas ISOs 9001 e a 13485, que é uma ISO específica do setor da saúde, além da gente também ter ali o nosso FDA, que nos habilita, inclusive, a fazer exportações para os Estados Unidos, né? E é uma empresa que ela está sediada na cidade de Aparecida de Goiânia, Goiás. E a gente vem investindo muito no time de engenharia, né? Hoje a gente conta com 5 engenheiros e a ideia nossa é o quê? Fabricar o que há de melhor para principalmente levar soluções para o cuidado ao paciente, né? Então, em função disso, né, a gente entendeu que seria um tema muito importante para estar discutindo aqui nessa tarde, nesse final de tarde de hoje, que é a segurança do paciente, que é um fator hoje que ele é muito cuidado, observado pela Anvisa e que está na preocupação de todos os estabelecimentos de saúde a nível nacional. Para vocês terem uma ideia das dimensões, a gente trouxe alguns dados aqui e a gente, depois dessas informações, a gente vai estar discorrendo a respeito de como que um leito hospitalar, né, pode estar contribuindo para a segurança do paciente. Para vocês terem uma ideia de um pouquinho da história da empresa em relação ao cuidado, à conectividade e a trazer inovações tecnológicas para um leito hospitalar, desde 2010 a Meta tem investido um substancial valor, né, um percentual do seu faturamento no desenvolvimento dessas tecnologias. Para se ter uma ideia, em 2011, a Meta Hospitalar colocou como controlador da cama um tablet.
Até então foi uma inovação a nível mundial e que permitia, inclusive, visitas ao paciente de forma remota, de forma online. Permitia que essa cama também pudesse ser, além de um leito de recuperação, mas também pudesse ser ali o escritório daquele paciente que estava internado, tendo em vista que a partir da cama ele teria acesso a uma internet e dali por diante resolver questões de natureza de e-mail, terá interatividade e daí por diante. Então, voltando ao tema segurança do paciente, para se ter uma ideia, hoje são dados de 2023, mas a Anvisa registrou, né, através do Notivisa, algo em torno de 368.895 mil notificações de vamos dizer assim, casos adversos que aconteceram, né, a partir de que comprometeram a segurança do paciente em alguns níveis. Para o leito hospitalar, a gente gostaria de salientar alguns números. Para se ter uma ideia, incidentes de lesão por pressão somam mais de 70 mil notificações por ano. Incidentes em relação a quedas de paciente, mais de 40 mil. Problemas com a identificação do paciente, mais de 30 mil casos. E evasão de pacientes do leito, mais de 18 mil. Se a gente somar esses números, a gente perfaz aí um quantitativo total de 158 mil notificações a nível nacional de eventos adversos que aconteceram dentro de um hospital e que um leito hospitalar, se conectado, consegue estar trazendo aí informações prévias para equipe de enfermagem, administradores do hospital, que pode fazer com que esses eventos adversos venham a diminuir, melhorando aí na segurança do paciente, diminuindo transtornos aí no dia a dia do hospital. Então, em cima desses números, a gente trouxe aqui o nosso profissional especialista em software, né? Formado em ciências da computação, especialista em software e responsável por plataformas de integração da meta hospitalar para trazer mais informações acerca a respeito de como que um hospital, os estabelecimentos de saúde pode estar adotando a conectividade como uma ferramenta auxiliar para evitar os eventos adversos que tanto gera transtorno no dia a dia do hospital. Então, eu deixo vocês aqui com o Rodrigo Almeida, nosso profissional, e que está aí pronto para estar apresentando aí, preparou uma belíssima apresentação para vocês, e é o doutor aí nessa parte de conectividade na meta hospitalar. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Carla. Boa tarde a todos que estão aqui nos vendo. Eu vou compartilhar com vocês aqui um material. A conectividade, então, como ferramenta assistencial. Como o Rodrigo Carvalho mencionou, nós temos aí alguns desafios em relação a isso, né? Pois monitorar todo esse ambiente hospitalar, eventualmente ele pode demandar um aumento de equipe ou então uma demanda de profissionais específicos e especializados em avaliação de alguns critérios, né? Então, aí é onde a conectividade ela pode entregar informações de maneira rápida, né, a tempo real, sem a necessidade de intervenção do paciente, vamos dizer assim. Exemplo, na identificação. Pensando no leito, e nas camas da meta hospitalar, por exemplo, pode ter um display onde eu posso vir ali naquele display já o nome do paciente, qual é o motivo de sua internação e tudo o que está acontecendo com aquele paciente e alguns mais detalhes. Quando a gente fala em dados da internação desse paciente, nós vamos também passar por outro tema, que é interoperabilidade de plataformas, onde
A conectividade, ela também abrange em o equipamento, a cama se conectar, mas também a cama se conectar a outros equipamentos e até mesmo ao sistema de gestão daquela unidade hospitalar. Então, quando a gente fala de conectividade, todos esses desafios, nós temos vários elementos que estão correlacionados para que isso tudo aconteça, para que tudo isso funcione de maneira orquestrada, a fim de realmente trazer benefícios para aquela unidade. Então, a conectividade, ela vai redefinir a atenção no hospital, onde a gente integra dispositivos, cria dados, cria cenários. Esses cenários podem nos ajudar a avaliações para poder, no caso de uma intercorrência, esses cenários nos ajudam a criar elementos para trabalhar na educação continuada da equipe, né? Por quê? Porque tudo isso faz parte da RDC, inicialmente da RDC 63, que vem falando ali sobre os cuidados do atendimento ao paciente, e posteriormente na RDC 36, que é especificamente sobre a segurança, né? E a instituição do núcleo de segurança do paciente. Então, uma conectividade ela faz muito sentido nesse ambiente que nós vemos que a Anvisa e os órgãos regulatórios vêm dando mais atenção à qualidade do atendimento e também à segurança do paciente. Então, dentro desses desafios, informação, a falta da informação no tempo real. Em geral, vamos pegar o dado da relação à lesão por pressão, onde a cada 2 horas eu tenho que fazer o reposicionamento do paciente no leito para que evite a lesão por pressão. Em geral, esse controle ele é feito manual, através de ronda. Então, o profissional passa fazendo a ronda na unidade, verificando através de uma indicação normalmente pregada na parede acima do leito, verificando se está na hora de executar ou não. Ou seja, se esse paciente, por algum motivo, alguma outra intercorrência, não puder fazer essa ronda, muito provavelmente o decúbito não será realizado. E aí se perde a continuidade desse monitoramento. Então, isso é algo muito importante. Outra questão é a comunicação entre departamentos, lacunas de rastreabilidade. Então, tudo isso vai gerar dados. Se eu tenho um equipamento que monitore, que me entregue essa informação, eu começo a minimizar as consequências desses fatores. Uma outra questão, a questão da saída de lei. Normalmente, a equipe identifica a saída do leito do paciente, quando um paciente evade do leito, quando encontra-se esse paciente num corredor, ou quando um profissional está fazendo uma ronda e encontra um paciente que não deveria estar numa determinada localidade. Então, se eu tenho um equipamento que, ao paciente, ao ativar o monitoramento de saída de leito, ele me informe que esse paciente não está no leito mais, eu consigo tomar uma ação mais imediata, levando em consideração que se esse paciente está classificado no risco de queda, segundo os parâmetros, né, em relação à idade, se está no pós-operatório, sob efeito de psicotrópicos e todas as outras variantes que são utilizadas hoje para classificar risco de queda, esse paciente é um paciente propenso a ter uma queda. Então, aí nós já entramos também na questão do risco de queda. Então, o risco de queda, ele parte do seguinte princípio, das condições que a cama está. Então, eu tenho o leito, ele está na sua altura baixa ou não, esse leito, ele está travado ou não, se o ângulo do dorso dessa cama está muito elevado ou não, isso pode facilitar que o paciente caia da cama, se as grades da cama estão abertas ou não, né? Então, tudo isso são elementos que vão se somando
e aumentando a possibilidade de queda desse paciente. Então, um exemplo, eu tenho um paciente com uma condição específica, classificado como risco de queda, e esse paciente está num leito em condições normais, grades fechadas, freio travado, tudo funcionando corretamente. Esse paciente está com risco zero. Caso esse paciente se eleve do dorso, pode indicar uma intenção de saída desse paciente. Então, isso já pode nos gerar uma informação que esse paciente tem a intenção de sair do leito. Caso, porque não é incomum um paciente pular as grades da cama. Os profissionais da área de enfermagem sabem bem disso. Alguns pacientes mais incomodados, que estão um pouco mais agitados, eles podem se levantarem e pular a grade da cama, ou até mesmo sair pela rota de fuga da cama quando essa possui rota de fuga. Então, se eu tenho condições de estar monitorando se o paciente está ou não deitado nessa cama, se ele está realmente sobre o leito, em tempo real, é extremamente importante. Caso seja para a realização de um procedimento ou ainda pelo próprio acompanhante descida a grade, também gera-se uma informação para o monitoramento, onde foi indicado que o paciente está deitado ao leito, mas existe uma grade aberta. Então, aumentei a possibilidade que ele saia do leito e ele possa ter uma queda. E à medida que eu vou abrindo essas grades, essa possibilidade ela vai aumentando cada vez mais. Outra situação é o freio da cama. Se a cama está com o freio travado, o paciente pode sentar na cama, pôr os pés no chão e a cama não irá fazer um deslocamento involuntário. Caso esse freio esteja destravado, pode acontecer o deslocamento da cama, fazendo com que esse paciente caia. Então, tudo isso, nos nossos leitos, eles são monitorados e indicados essas informações para uma central de monitoramento. Aí você pode me perguntar, onde se aplica isso? É no ambiente de UTI? É no ambiente de enfermaria? É no ambiente da internação em apartamento individual? Olha, ele é até mais significativo quando nós falamos do ambiente de enfermarias e ambientes de internação individual. Por quê? Porque normalmente o paciente que está nessa condição, nesse tipo de acomodação, é um paciente que está com assistência menor do que um paciente em UTI. O paciente que está em UTI, normalmente, talvez é um paciente que está ali sob sedação, então ele não gera muito ali, ele não tem ação para poder sair da cama. E o paciente que está lá na internação comum, na internação normal, é aquele paciente que é um pouco mais agitado, que quer levantar, que quer ir ao banheiro, que quer, às vezes, dar uma andada para poder, às vezes ele até precisa andar por conta das condições que ele esteja, da internação dele. Só que o profissional, muitas vezes, não vai ter acesso visual a esse paciente. Então, normalmente, quando acontece uma queda desse paciente, essa queda ela é notificada que caiu. Eu não tenho como me antever a que o paciente venha cair. Então, o monitoramento ele ajuda bastante nesse sentido. Então, é isso que a conectividade traz. A conectividade ela traz a informação no momento que ela acontece, propiciando que a gente possa vir a ter ações preventivas em relação à condição do paciente, porque a gente tem alguns dados que cerca aí de entre 30%, talvez até um pouco mais, das quedas que acontecem, elas acabam criando um agravamento do quadro do paciente. Um paciente que talvez estaria próximo da alta, ele acaba tendo que prolongada a sua internação devido a essa queda que ele teve.
Então, outra coisa interessante também é que, pensando na jornada da internação do paciente, nós temos diversos equipamentos. Nós temos bomba de infusão, nós temos monitores multiparamétricos, nós temos respirador e diversos outros equipamentos. Só que existem tipos específicos de internação que usam esses equipamentos. Dentro de uma internação, dessa jornada do paciente, nós entendemos que o equipamento que acompanha o paciente em toda a jornada é a cama. O paciente, para ter internação, tem que ter a cama. Então, a cama ela acaba se tornando a ponta da conectividade com, com os outros dispositivos. Esse é o nosso entendimento. Então, a câmera ela acaba se tornando um hub, o start de todo o processo, né? Onde ela pode se conectar com outros equipamentos para poder também transmitir essas informações. E aí nós caímos também em uma relação da interoperabilidade de plataformas, né? Hoje nós temos as centrais de monitoramento em relação aos monitores multiparamétricos, nós temos central de monitoramento de bomba de infusão, nós temos agora a central de monitoramento dos leitos. Então, são várias centrais. Então, de repente, lá no posto de enfermagem vai ter lá vários painéis com relacionados a equipamentos diferentes. E aí nós entramos com as plataformas de integração e concentração de informação, onde elas aglutinam todas as informações entre todos os tipos de equipamentos para poder gerar informação para o corpo clínico. Dentro dessa filosofia, nós também definimos que a nossa plataforma é uma plataforma aberta, tanto para um device, um outro equipamento, se comunicar com a nossa plataforma de monitoramento, como a nossa plataforma de monitoramento se comunicar com outras plataformas. Nós existem alguns cases hoje no mercado específicos de monitoramento, de centrais de monitoramento, que a nossa plataforma também ela é aberta à integração a essas centrais. Então, a nossa plataforma é uma plataforma que nós digamos que seja agnóstica. A gente não importa com quem a gente possa vir a comunicar. Por quê? Porque ela é aberta à comunicação. E aí existem alguns protocolos de comunicação para poder que isso seja feito. Nós temos alguns protocolos específicos da área da saúde, como o HL7, o FEAR. Temos também outros protocolos comerciais mais específicos, protocolos de redes industriais também. Então, a nossa plataforma ela é bem aderente à conectividade de outras plataformas. Então, isso também é um desafio muito grande, fazer com que cada plataforma individual se integre entre si. Esse também é um desafio bem eh, grande para que a gente vença essa barreira, porque hoje, na realidade, é uma barreira, né? Por quê? Porque se eu tenho vários monitores, pode ser que algo passe despercebido por mim. Se eu consigo concentrar tudo isso em uma única plataforma, o monitoramento e a segurança para o paciente, ela acaba sendo aumentada, né? E centralizado todos os dados. Por quê? Pode ser que a gente possa traçar relações entre o, o estado da cama com a condição do paciente através do monitor, com a bomba de infusão, não sei. De repente, esses dados, eles podem, em conjuntos, compilados de forma conjunta, pode ser que eles nos traduzam alguma informação a mais, né? Então, ah, como eu disse, a conectividade ela implica inevitavelmente interconexão de plataformas. Então, as camas inteligentes com sensores indicando posições, né? Então, por exemplo, existe uma outra questão que está relacionada também ao trato com o paciente. O paciente não está posicionado da maneira correta.
o paciente está numa condição que não pode sofrer compressão abdominal, então ele não pode ter seu dorso elevado e o paciente eleva o dorso. Então, monitorar se bloqueios na cama estão realizados, se estão acontecendo movimentos inadequados, tudo isso é importante, né? Então, tudo isso nos gera, né, a, informações para que a gente possa trazer essa maior qualidade do atendimento e segurança para o paciente. Então, qual é o benefício que nós temos com relação a isso? O benefício é que, se eu tenho uma plataforma onde concentra as informações, trata as informações e dispara sinais, e não precisa necessariamente ser sinais audíveis, né? Porque normalmente no ambiente hospitalar você tem muito sinal audível. Isso acaba a equipe se acostumando com esses sinais e acaba que a função de gerar lá alerta desses sinais, pode ser que ela seja diminuída. Então, numa central de monitoramento, onde o foco do profissional está em monitorar o que está acontecendo, você vai ter ali um monitoramento de tempo real, indicando o que está acontecendo naquele leito, né? Então, ali eu tenho um monitoramento contínuo, onde todas as informações estão chegando, onde eu posso ter as informações da cama, da condição do leito, o posicionamento do paciente, eu posso ter ali dados de bombas de infusão, se for o caso, dados do monitor multiparamétrico e tudo mais. Então, isso acaba me trazendo um nível de prevenção de riscos para o paciente muito elevado, né? Onde eu posso garantir aí uma queda nos índices de queda do paciente, nas úlceras de pressão, desconexão de equipamentos, onde o paciente sai da cama e acaba tirando um acesso, desconectando algum outro equipamento, né? E diante disso, o que que nós temos? Qual que é o impacto na eficiência, né? Bom, o primeiro impacto é a otimização, onde, para mim, ter a garantia efetiva da aplicação das RDCs, eu não preciso aumentar meu corpo clínico. Eu não preciso colocar nenhum especialista a mais para realizar aquela tarefa. Então, e outra coisa, eu vou otimizar. Como eu disse lá no começo, o monitoramento ele vai acontecer independente de uma ronda, independente de um profissional. Então, o profissional que está ali para fazer o atendimento clínico ao paciente, ele vai fazer o atendimento clínico. Ele não vai se ocupar em realizar coisas, questões administrativas, de anotar para fazer o monitoramento, né? Então, acaba trazendo uma maior eficiência para a equipe, né? E como eu mencionei há pouco também, a questão da interoperabilidade, onde todos os equipamentos concentrados e conectados em uma única rede, em uma única plataforma, eventualmente, pode trazer um grande alívio, vamos assim dizer, para a equipe de monitoramento, porque eu não tenho que ficar vendo vários painéis diferentes, isso está concentrado, isso está compilado de uma forma mais fácil de ver, onde está presente ali somente aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, se está acontecendo alguma questão em relação à cama, vai estar aparecendo. Não tem nenhum tipo de problema na cama, a cama não aparece. Então, fica muito fácil de se identificar a questão, né? E também a redução, talvez um aspecto bem interessante, é a redução também de custos, né? Porque a gente sabe que tem uma queda do paciente do leito, né, por exemplo, ela acaba gerando um custo maior na internação. E também pode até gerar um outro custo financeiro relativo a algumas ações e outras coisas jurídicas que podem vir por consequência disso, né? Bem como também a lesão por pressão, a medicação feita de forma errada no paciente, porque a identificação do paciente não foi feita corretamente. Então, tudo isso promove ali
um benefício e uma redução de custos. Além de todas essas questões de informação, né, de alarmes, alertas, o nosso dispositivo também ele permite que alguns parâmetros sejam remotamente parametrizados. Então, por exemplo, eu quero que o leito seja monitorado em relação a ângulo de dorso. Então, eu posso remotamente ir naquele leito e informar que ele vai ser, eu preciso realizar o monitoramento de dorso nesse leito. Então, isso é muito importante. A gestão de alarmes também, a centralização, fadiga por alarmes, muita luz piscando, muito barulho também. Então, está centralizado e sintetizado, né? E o que nós chamamos de telemetria, porque além dessa informação, ela ser gerada e possibilitada o monitoramento em tempo real, essa informação ela acaba se tornando um histórico. Então, isso vai ficar armazenado na plataforma. Então, eu posso utilizar isso como informação para avaliação, para medir níveis de qualidade de atendimento, para trabalhar ali na educação continuada, para gerar indicadores, no comitê de gestão da segurança do paciente, né? Então, a gente prevê que utilizar esses mecanismos, utilizar esse monitoramento, ele pode trazer aí 30% menos de eventos adversos, né? Por quê? Porque eu vou estar com mais informação antecipada, né? Ele pode também aumentar 20%, até 20%, no tempo de resposta, né? Porque a informação ela chega em tempo real, né? E também, talvez, aí chegar a cerca de 15% de redução de custos operacionais, né? Onde eu tenho os profissionais sendo alocados da maneira adequada, né? Então, o futuro da conectividade, ela está em algum tempo atrás, esse termo era bem mais utilizado que hoje, né? O IoT, né? Agora, IoT-MT, né? É o Internet das Coisas médicas, né? Que é exatamente fazer isso, fazer equipamentos não convencionais gerarem informação para que se possa monitorar e também para que se possa extrair dados estatísticos e dados de educação, né? E nós temos aí agora, nesse momento, a inteligência artificial, que também pode ser algo que vira contribuir, né? Porque nós temos vários equipamentos gerando informação e a gente pode agregar também aí a inteligência artificial para que ela pegue essas informações e comece a extrair dados que estão ocultos, vamos assim dizer, dentro dessas informações. Então, a inteligência artificial também pode ser uma ferramenta que pode ser aplicada em conjunto com esses sistemas de monitoramento, né? E também nós estamos aí falando aí de questão dos hospitais 100% integrados, né? Onde eu tenho os equipamentos comunicando com a administração sabendo o que está acontecendo nas unidades, sem um delay muito grande, sem um tempo muito grande entre o fato e a notificação desse fato, né? Nós temos hoje aí uma subnotificação muito grande, né, de casos de queda, principalmente, né, e de evasão de lei. E tendo essas plataformas, não. Tendo essas plataformas, você tem a possibilidade de notificar basicamente 100% de todos os casos que acontecerem. Então, a conectividade, na nossa opinião, ela não é apenas uma tendência tecnológica. Ela é uma ferramenta de extrema importância para garantir assistência ao paciente, a garantir a questão da segurança, a eficiência
operacional e a tomada de decisão baseada em dados, né? Então, esse avanço redefine a forma com que a gente vê um hospital hoje, né? Então, isso é muito importante. Então, a informação mais rápida, podendo ter mais proatividade, ser mais preciso e ser mais seguro. Então, podemos dizer que a conectividade, ela pode sim salvar vidas, né? Porque investir em tecnologia, em segurança, para a qualidade assistencial e para a segurança do paciente, vai acabar gerando salvar vidas. E o objetivo da meta hospitalar é esse, salvar vidas. Carla? Muito bom. Eu tenho aqui uma pergunta no nosso chat, que Sim? é: a plataforma da Meta pode integrar com outras plataformas e com os RPs do mercado? Sim. A plataforma da meta hospitalar, ela é agnóstica, né? Então, ela permite que outras plataformas ou os RPs se conectem a ela, quanto nós conectarmos a essas plataformas. Do que depende disso? Isso depende basicamente de uma comunicação entre essas plataformas, né, entre os administradores dessas plataformas, para estabelecer ali como que funciona, né? A gente dá o nome disso de APIs de comunicação. Então, são portas abertas que permite, no nosso caso, em ambas as vias, né? Tanto de se conectar como deixar se conectar. Eu aproveito o gancho para entender quanto tempo leva para, de fato, o equipamento ser implementado. Por exemplo, se hoje um hospital compra o equipamento da Meta, em quanto tempo ele já está disponível para estar operacional? Sim, aí depende um pouco da questão da infraestrutura da unidade, né? Por quê? Se é uma unidade que já está preparada, que já existe conectividade de outros tipos de equipamentos, isso vai ser um pouco mais rápido. Mas, por exemplo, a nossa cama, ela permite a conexão tanto no ambiente Wi-Fi quanto no ambiente cabeado. Então, se na unidade eu tenho ali somente disponível Wi-Fi, ok, eu não preciso trabalhar com infraestrutura muito robusta, criar uma nova estrutura para que isso aconteça, né? Se ela já possui uma via cabo, também é só conectar e vai estar funcionando. Então, assim, em termos de tempo, é, é o equipamento chegar no cliente e fazer as configurações necessárias, sejam elas de infraestrutura ou seja ela mesmo de pôr tudo funcionando na mesma rede, né? Criar os servidores, fazer as interconexões, se vai conectar em outra plataforma, isso tem que ter uma conversa prévia para já poder estabelecer os protocolos e tudo mais. Mas depende mais dessa, digamos assim, negociação, né, de se tem uma plataforma a mais, se não tem, se eu quero conectar ou vou conectar na nossa plataforma. Então, depende um pouco disso. Mas a disponibilidade do equipamento é plug and play. Cheguei, conecto, configuro. Maravilha. Eu tenho uma outra pergunta agora para o Rodrigo Carvalho, porque em um ponto da apresentação, o Rodrigo Almeida falou da questão da proteção do hospital. E aqui a gente precisa ser bem pragmático. Em algumas situações, o paciente pode chegar a uma judicialização. Então, quanto que ter este equipamento, ter este monitoramento, pode ajudar, inclusive, ao hospital se defender numa situação como essa? Bom, Carla, em relação a essa judicialização dos processos de eventos adversos que podem ocorrer, a informação armazenada, como o Rodrigo Almeida comentou, ela é muito importante, porque em um caso de evento adverso, essa informação escrita, paramentalizada como defesa num eventual processo jurídico pode trazer aí uma facilidade, né, no entendimento dos fatos e não fica versões verbais, acusações. Nesse caso, logicamente que o que vai valer para fins de justiça são as provas
e as provas de sensores que são instalados nos nossos equipamentos acabam sendo incontestáveis do ponto de vista legal. Eu queria também aproveitar o momento de fala e voltar em um assunto aqui que é muito importante também, que é a redução dos custos para o hospital. Porque a gente sabe que hoje os hospitais e as instituições de saúde têm trabalhado várias delas no vermelho. E essa redução, ela é muito importante porque a gente sabe que existe também uma curva de rentabilidade do paciente. E essa curva de rentabilidade, ela é, é conquistada em diversos momentos da internação do paciente. Em uma cama conectada, em que a gente tem aí o monitoramento das posições do paciente, pode auxiliar num desmame de um respirador, pode, na diminuição da lesão por pressão, haja vista que os planos de saúde entende que se o paciente desenvolver uma lesão por pressão durante a internação, ele é um problema do hospital. Foi um evento adverso que aconteceu em função da falta de cuidado do hospital, da equipe técnica para com esse paciente. Então, muitos planos de saúde têm na saúde a gente fala o termo glosar, mas não tem pago pelos procedimentos de cuidado das feridas geradas a partir da lesão por pressão com esse paciente. Então, o hospital acaba tendo que assumir esses custos e, logicamente, que em função desses custos, acabam onerando ainda mais a, as suas receitas, diminuindo a rentabilidade por paciente. Eu acredito que se a gente pudesse resumir em uma palavra, tudo que foi dito aqui seria antecipação, né? O sistema, o mecanismo nos permite uma antecipação que é fundamental, pensando tanto na segurança do paciente, que óbvio é o primeiro ponto, mas também no passo a passo que o hospital vai ter. Essa antecipação é boa para todos os lados. Eu quero agradecer demais a participação, Rodrigo Almeida, Rodrigo Carvalho, da Meta Hospitalar. Nós estamos caminhando para o fim dessa primeira apresentação. Lembrando que teremos várias outras no decorrer da semana, nesse nosso evento, lançamento de produtos. É importante dizer também que essa apresentação vai ficar disponível na biblioteca da Hospitalar Hub, então quem assistiu pode acessar novamente, quem não pôde participar, você pode avisar que a pessoa pode assistir, acompanhar tudo, que foi realmente um evento riquíssimo. Agradeço novamente a participação de todos que estão nos acompanhando. Nosso próximo encontro é no dia 23 de setembro, próxima terça-feira. Então, eu já convido todos. Teremos a participação especial da Cisnac Med às 9h30 da manhã, dia 23 de setembro. Obrigada novamente. Tenham todos uma excelente tarde e até semana que vem.